Hoje eu gostaria de trazer um equilíbrio, o que eu considero ser um equilíbrio na palavra de Deus. Por favor, vamos ler juntos 2 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 13. A palavra de Deus diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Antes de qualquer coisa, bom dia, uma excelente segunda-feira e uma excelente semana para todos vocês. Gente, esse é um texto, e eu já ouvi algumas pessoas de uma maneira equivocada, eu entendo ser equivocada, afirmarem com base nesta frase o seguinte: não, a Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, Deus vai permanecer fiel comigo. O problema está no comigo, porque o comigo não está no texto. E a ideia é que se dá lendo o texto de cara, assim, de primeira mão, é que sim, de verdade, se eu for infiel, Deus vai permanecer fiel a mim mesmo que eu seja infiel. Mas na verdade não é o que está escrito aqui, e hoje eu gostaria de jogar uma luz em cima desse texto a fim de que você não cometa o equívoco de acreditar em algo que eu entendo ser de uma maneira desequilibrada. O texto diz que se nós formos infiéis, eu vou ler de novo, se formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. O que está escrito aqui então? Está escrito que a nossa infidelidade não vai mudar o caráter de Deus. E qual que é o caráter de Deus? É o de fidelidade. E por que a nossa infidelidade não muda a fidelidade de Deus? Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Aí você vira para mim e diz: pois é, pastor, mas é a mesma coisa. Não, não é. Escute e vou lhe explicar direito. A minha infidelidade não vai fazer com que Deus mude e seja infiel. Deus, o caráter dele é o de fidelidade, ele não pode negar-se a si mesmo. Então aconteça o que acontecer, Deus vai permanecer fiel. Ainda que eu seja infiel, ainda que uma igreja se desvie, cai todo mundo, que o planeta e a humanidade toda se perca, Deus continua sendo fiel. A pergunta é, para quem? Deus continua sendo fiel para quem, me parece até óbvio afirmar, for fiel a ele. Deus permanece fiel àquele que for fiel a ele. Por favor, não sai dizendo aí ou afirmando que não, eu posso ser infiel porque ainda que eu seja infiel, Deus vai permanecer fiel comigo que sou infiel. Mas não é essa a ideia do texto. Escute o que diz 2 Crônicas 15, verso 1 e 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Simples assim. Se eu busco o Senhor é comigo. Se eu estou do lado dele, ele está do meu lado. É exatamente isso que o Espírito de Deus disse através da boca do profeta Azarias. Então não cometa esse equívoco, cuidado para você não cair nesse entendimento que eu entendo ser equivocado, de que você pode passar pela terra sendo infiel, vivendo de qualquer maneira, agindo de qualquer forma e mesmo assim esperando fidelidade da parte de Deus. Afinal de contas, Deus não muda. Tem verdade nisso? Tem. A sua infidelidade não vai mudar Deus de jeito nenhum. Ele continua tendo caráter de fidelidade. O detalhe do texto é: para quem? Para quem for fiel a ele. Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã, mais uma segunda e uma semana começa. E oro, Deus, para que o Senhor nos encontre fiéis, nos dê a graça, a força e a ousadia de tomarmos a decisão de caminharmos em fidelidade ao Senhor, sabendo que o Senhor é fiel. Não importa, meu Pai, o que aconteça no planeta, a fidelidade do Senhor e o caráter de fidelidade não vão mudar. Isso é imutável, o Senhor não pode negar-se a si mesmo, mas o Senhor espera nos achar fiéis e temos compreendido isso nesta manhã. Em nome de Jesus, amém.